Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Afos Press, Vultos e Sombras dessa vez, né? Que vai tratar sobre áudio narrativas, não sei se é um bom negócio, porque afinal eu fiz um Vultos e Sombras tratando do The Calls, que é uma série de áudio narrativas inicialmente feita, acho que no YouTube, francesa, né, a fonte. Os direitos elas foram comprados pela Apple, que fez uma coisa brilhante ali com o Fred Álvares como showrunner e diretor, né? O Fred Álvares é conhecido aí por filmes com a refilmagem do Evil Dead, agora esse novo Alien Romulus, né? É um bom diretor, né? Muito boas ideias. Mas infelizmente teve poucas visualizações aí o The Calls. Eu tenho muito interesse em audionarrativas, gosto bastante. É um gênero que no Brasil está tendo até um desbravamento aí da parte de podcasts especializados me parece que true crime, em gêneros investigativos ou divulgação relacionados a crime e coisas do gênero, né? Mas eu gosto das narrativas, né? A coisa propriamente narrativa me interessa muito, né? Desde os precursores da radionovela, né? Como o Wells fazendo a Guerra dos Mundos, né? Isso me interessa bastante. E hoje vou tratar de uma que terminou agora, o último episódio, faz umas 2 semanas, que é The Department of Midnight. É uma obra muito interessante e é justamente do Warren Ellis. Estou relendo Planetary, trouxe aqui. Ele é o roteirista, é apresentado por uma companhia de teatro chamada Bellport Theatre on the Air, né? Uma companhia de teatro pequena, mas é uma estrutura robusta, né? Você encontra os áudios dessa temporada em vários podcasts, em vários, enfim, semeaduras, né, de podcasts por aí, da Apple, do Google, da Amazon. E é uma série muito bem feita, né? Ela é muito bem dirigida e o cast é sensacional, né? A base é o diálogo. São sempre 2 atores, né, por episódio, são 6 episódios. Não é, evidentemente, nem legendado, mas existe a transcrição. No site eu acho que tem, não é? Se alguém quiser traduzir usando alguma ferramenta aí de IA, é possível, perde muito, né? Já vou comentar um pouco a respeito dessa opção do diálogo de 2 pessoas, muito minimalista e funciona muito bem. É sempre um ator chamado John Cleese, um ator de teatro inglês, não tão conhecido, e contracenando com James Cleese, que interpreta o John Carnac nessa narrativa, contracenando com algum outro personagem. E aí temos atores muito bons, tem a Alicia Witt, que ficou famosa aí fazendo Long Legs, ela é a mãe, né, da Maika Monroe lá, o personagem da Maika Monroe. Tem a Adriane Palik, que é uma atriz conhecida de séries, né? Alguns atores de série, Nolan North, Brett Dalton. A mais conhecida de todas está no último episódio, né, digamos assim, que é a Carla Gugino, né, uma atriz bem conhecida aí das séries e filmes do James Flanagan. E é um material muito rico, né? Mas antes de adentrar, digamos assim, a discussão de como é o Mystery Department of Midnight, interessante falar um pouco do Warren Ellis, assim, pelo menos situar, né, a situação. Não vou, obviamente, falar do cancelamento dele, porque não é um canal de fofoca, né? Não é e nem, sei lá, um canal de estudo judicial, né, de causas ou questões de justiça ou coisa do gênero. Então, não tenho qualquer pretensão a fazer isso. Também não estou muito por dentro do caso, porque o próprio autor meio que foi mais discreto, né? Quando estourou algumas acusações aí na mídia, acusações que, para ser bem sincero, são muito mais leves, né, do que até algumas recentes envolvendo o Neil Gaiman, né? As do Warren são muito menos intensas, assim. E essa é praticamente a primeira obra dele depois, inclusive no próprio currículo dele, no site da Department of Midnight, ele comenta coisas até 2017, 2018, que foi antes até do Me Too, né, fazer uma denúncia formal contra ele, ou pelo menos uma denúncia não judicial, né, uma denúncia por outros canais, né, uma denúncia pública.
E, enfim, como eu disse, eu não julgo. Eu acredito, né, nas vítimas, acredito que seja uma questão séria, mas não julgo o autor, até porque, como eu disse, eu não tenho capacidade nem ferramentas para tanto. Não é? O que eu vou analisar aqui é a questão literária dele. É um autor de grande importância na contemporaneidade. É uma pena que com esse processo de, digamos assim, de cancelamento, a obra dele tenha sido um pouco neutralizada, né? Então, assim, essas obras como Planetary mesmo, está saindo agora, aí uma versão caríssima, né, no Brasil, e a Hal Jones está saindo Hal Jones, acho que é o nome, está saindo no exterior, né, mas é uma obra aqui, outra ali, né, então percebe-se aí a questão do cancelamento é forte, né, não é não existente, como dizem alguns, ou é mais fraco do que aquilo que aconteceu, né, as vítimas sofreram, então não, né? Pessoas pobres sofrem mais, autores menos conhecidos sofrem mais, e é sempre assim na sociedade. Então, enfim, essa é a situação. Meu alvo aqui de discussão é literatura e digamos assim, a construção que o Ellis faz, né, realiza, que é belíssima em vários níveis, mesmo nessa obra mais contemporânea, depois de toda essa crise, ele aos poucos vai tentando retomar, não é, a produção normal dele. O Warren Ellis é um autor muito interessante pelo seguinte: a gente pode pensar a cultura como uma enorme, digamos assim, estrutura que cerca a humanidade, né? O homem, ele vive digamos assim, o território natural, o universo natural, ele é preenchido, né? Ele é como se fosse empastelado, esmagado pelo nosso universo cultural. Então a gente não consegue observar sei lá, uma geleira ou uma floresta sem que elementos culturais sejam envolvidos também, mesmo algo bastante, digamos assim, silvestre, bastante fora da nossa realidade. A gente não consegue fazer isso. Ou sem a gente buscar alguns elementos culturais para poder domesticar essa visão mais selvagem. E o que o Warren Ellis faz? Ele vai percorrendo a superfície da cultura, tanto de massa quanto não, buscando formas muito, digamos assim, não exatamente distintas ou únicas ou exóticas, né? Mas formas que num primeiro momento parecem banais, mas conforme você vai penetrando naquilo, aquilo se torna mais e mais complexo, mais e mais estranho. E é algo incrível como ele consegue essa síntese entre algo ficcional e algo não ficcional, a partir dessa busca que ele faz alucinada e veloz por essa superfície da nossa cultura, de forma que a gente reconheça, de certa forma, a gente consegue reconhecer esses elementos que ele usa. Eu percebi essa estrutura muito claramente, evidentemente no Planetary, né? Embora aqui trabalhando bastante a cultura de massa, mas ele trabalha outros elementos também, mas numa história do Frequência Global, que trata de incêndio de igrejas na Escandinávia. Tem um fato da cultura pop, né? Quer dizer, existiu bandas de black metal, como Burzum e outras, incendiaram igrejas de fato abandonadas, ou menores, pequenas, no interior da Noruega. Só que ele conecta esses incêndios com um episódio estranho de loucura, né, coletiva, né, de insanidade coletiva, numa cidade, e essa conexão faz com que o leitor, que, digamos assim, como eu, faz essa busca feroz, né, pela superfície da cultura, pelo fugazmente estranho, não é? Pelo inconcebível, às vezes, ele conecta com o que aconteceu que é um dos casos que eu mais pesquiso, mais me interessa e mais me fascina, que é o famoso caso dos alpinistas russos no Passo de Atilov. Então ele conecta dessa forma. Então ele pega um elemento histórico, né, da cultura pop, que é esses crimes, né, incendiário, né, um criminoso.
esses crimes das bandas, de membros, né, dos grupos ali, não é nem das bandas em si, né, de black metal, conecta isso com o incidente do passo de Dyatlov. Quer dizer, e a conexão não é gratuita. Inclusive a tese que ele utiliza é uma tese que está em discussão, né? Não existe ainda uma tese perfeita sobre o que aconteceu realmente no passo de Dyatlov, mas a tese que ele usa, que eu não vou contar porque busquem essa história, está no primeiro volume de Frequência Global no Brasil. A tese que ele apresenta é uma tese válida, é uma tese produtiva, né? E então é esse o trabalho, né, que faz o Warren Ellis. Isso é único, porque o que acontece? Ele consegue escavar a cultura popular e também encontrar elementos da nossa percepção da realidade, essa percepção cultural, né, uma outra escala de cultura aí, e ele consegue mesclar, né, fazer os dois mix, não exatamente mesclar, às vezes se encontra num impacto, num choque tremendo. Às vezes esses elementos, eles vão se miscuindo, vão se misturando. Então, digamos, o grande barato da leitura do Warren Ellis, de um modo geral, é você descobrir como é que esse processo se dá, não é? E isso é único. Eu acho que na produção cultural contemporânea, ele é um dos poucos que tem essa capacidade, né? É uma capacidade que o Umberto Eco tinha, o Thomas Pynchon tinha, né? E ele tem muito desenvolvida. Existem referências, evidentemente, né? Não é algo tirado do nada. Ele tem uma referência muito forte na ficção especulativa, especialmente britânica. Ele tem uma grande referência ali em Moorcock, em Ballard, antes ainda em Whedon, né? Em John Whedon. Ele tem uma referência em vários autores, né? Alguns autores populares, né? Dos Capers, né? Que era uma espécie de romance popular de crime, a partir da perspectiva do assassino, muito comum na Inglaterra dos anos 50 e 60, né? Uma influência aí também, por exemplo, do Jonathan Wood, que é um escritor malditíssimo e do subterrâneo de Londres, que as Rafa sempre traz, né? Para os nossos leitores. Ele usa os Capers, aliás. Então, o Ellis, ele está vasculhando também essa cultura, às vezes até local. Um autor que tem muita referência é o Nigel Neely, né? O Nigel Neely, ele era um produtor, um showrunner televisivo que realizou algumas das séries mais sensacionais da história da Inglaterra. Quatermass and the Pit é o mais conhecido, né? É um horror praticamente Lovecraftiano, mas muito ancorado, né, na cultura britânica. E ele também é célebre pela composição de um filme que deu origem a uma teoria sobrenatural que até hoje a gente defende, que é ficcional, evidentemente, mas muita gente acreditou que a teoria é tão boa, e o próprio Ellis usa essa teoria, que funciona em outras possibilidades, e até numa interpretação de certos fatos estranhos da realidade, né? Que é a teoria do stone tape, do registro da gravação em pedra, né? Seria mais ou menos essa tradução. Que é um filme que ele fez, né, para televisão, que é um filme de terror, claro, com, digamos assim, as suas limitações dos anos 1920, nos anos 1970, tecnologia e tal, mas é absolutamente genial, né? Bom, voltando então, depois dessa apresentação geral do Ellis, como funciona The Department of Midnight? Como eu disse, é uma série em 6 episódios, e ela toda gira em torno de uma noção de matéria escura. Matéria escura é aquilo que compõe, sei lá, 30% do universo, né? 30% do universo é matéria escura. Mais ou menos, sei lá, 70%. É uma quantidade absurda. E o James Kelly, o autor principal, ele interpreta o John Carnac. Já no sobrenome do personagem a gente já encontra referências, né, empregadas aí pelo Ellis. E o John Carnac, ele é um cientista, um físico que abandonou a física em prol de uma pesquisa de folclore, né, que ele não trata tanto, né, não sei se na primeira temporada, mas o que acontece? Antes de ele abandonar, né, essa pesquisa em folclore, o John Carnac, ele faz um relatório
a respeito de eventos estranhos que aconteceram num centro de pesquisa, que ele era um dos membros, um dos coordenadores e tal. E a partir daí, especialmente, isso é muito, muito genial, porque a ideia do documento maldito é uma ideia clássica da ficção científica e da ficção de terror. Ele transforma isso, atualiza na ideia do protocolo, do relatório maldito, que é um relatório que não poderia ser vazado, mas e esse relatório é empregado por diferentes pessoas durante todos os episódios da série, até o último. No último, que é o julgamento, que é com a Cara Gugino, o filé, né? Eles vão justamente discutir a origem, e apresenta a origem. Então não vou contar, porque óbvio que eu não vou dar spoiler, mas vale a pena assistir ou melhor, ouvir até chegar lá. E aí cada um dos episódios, como eu falei, se trata de uma pessoa que tenta fazer uso desse material e com consequências tenebrosas, né? Do que ele descobriu a respeito da matéria negra, né? Digamos assim, a tese central que o Ellis segue é que a matéria negra é informação, que é uma tese até bem comum e que tem a ver, inclusive, com uma noção geral de entropia, quer dizer, os gastos do universo, né? Quer dizer, até mesmo um buraco negro ele vai se dissipando. Então essa dissipação é o quê? Né? No fim das contas, vai para onde? Isso resulta em quê? Então, algumas teorias se montam a partir de uma ideia de informação, de algum tipo essa matéria se torna algo codificável, né? Quer dizer, ela tem um código, de certa forma, se você quebrar, você adentra as possibilidades dessa matéria, que não é exatamente amorfa, mas é a matéria que nos cerca, né? Essa matéria molecular, não é molecular, é a matéria atômica. E ele vai dando, né, noções de que isso se conecta, e aí a segunda formação do personagem John Carnac, o principal, isso se conecta com as ideias de folclore, né? Com as ideias de casa assombrada, de criaturas malditas, de maldições, né? Tem pelo menos 2 episódios que aproveitam muito a questão do áudio, do som, o som que é registrado na pedra. Então ele acha uma solução, né, para o Stone Tape, uma solução parecida, aliás, com do próprio filme original. Quer dizer, o som, ele codifica as informações daquele universo no próprio universo, digamos assim. Se você tem a chave, você consegue puxar o que aconteceu de traumático, de horrível, de tudo, né, a partir desses sons, né, como se fossem ecos, né, que vão se mantendo. O som como uma arma que você weaponiza, né, que você transforma em algo que agride o outro, e por aí vai. Então, a noção, por exemplo, de possessão, né, ele retoma de uma forma muito inteligente no episódio. Um dos melhores episódios que é o Jack in the Box, é um episódio muito engraçado. Tem um humor negro muito bem elaborado, e aqui a gente vai para a questão dessa escolha brilhante do duelo de atores, do diálogo, né? Então é sempre o James Callis, né, que é o John Carnac, o central, e um antagonista. Esse duelo, com algumas vozes às vezes de fundo, né? Esse duelo faz com que você está sempre envolvido na trama da forma, digamos, mais direta possível, né? Aquela fórmula que você passa tudo, você passa narrativa, você passa conhecimento, né? O diálogo socrático é isso, que é o diálogo. O diálogo é, digamos assim, uma das estruturas, digamos assim, de construção, de sedimentação do elemento, da linguagem, da palavra na humanidade mais perfeitas, porque ele se encaixa em tudo. Você aprende com o diálogo, você constrói uma história de suspense, de terror com o diálogo, e isso é muito bem feito, porque com bons atores, como é o caso, os diálogos vão realmente crescendo, e com frases geniais que o Ellis consegue ali nitidamente mesclar, né? Que ele tem essa coisa do personagem meio hard-boiled britânico, né? Existe um gênero policial meio hard-boiled, mas tipicamente britânico, e tem filmes, né, que é muito engraçado, é muito irônico, né?
Então é uma série sensacional, né? Não tenho o que dizer. É uma pena que, como eu disse, ela é meio pobre, então não tem dublagem, dublagem acho que perderia a ideia central da série, mas não tem uma legendagem, embora seja fácil, né? Só traduzir ali o diálogo transcrito em alguns serviços aí de streaming de podcast, e aí é só assistir. Vale a pena, vale a pena. É incrível também a maneira como Ellis constrói universos com facilidade. Ele constrói um universo de ciência, praticamente todos os personagens são cientistas, fora a Carla Gugino no final, mas ela também é uma pessoa de dentro de um mecanismo industrial militar, né? Ela tem uma função importante dentro desse mecanismo, embora ela não seja uma cientista. Mas os outros são, praticamente todos os personagens são, inclusive o próprio John Carnac, e eles são incríveis, embora, claro, haja muita coisa ali, até irônica ou exagerada, deliberadamente, são personagens críveis, com falas críveis. Então isso é um mérito de uma refinada percepção de mundo que leva à construção de um mundo, né, ficcional muito coeso, muito sólido, de um autor que é também admirável pelas leituras, ele lê de tudo. Né? Esses dias eu estava falando no mailing list dele, que ele tinha descoberto um livro sobre a vida do Kojève, né, que era um intelectual russo que tem uns cursos sobre Hegel muito famosos, e ele é um polímata, né, era do grupo do Batelli, ele deu aula, essa aula que assistiu também foi o Walter Benjamin, ou seja, né, e ele estava lendo sobre esse cara para provavelmente alimentar alguma produção dele, né. Então vejam, ou melhor, escutem The Department of Midnight, vale a pena. É uma obra sensacional que está passando batido, né? Pouca gente comentando, o que é até, digamos assim, esperado. No mais, vou ficando por aqui. Espero que vocês possam apoiar nossa nova campanha para conhecer a obra do Eduardo Cruz. Eduardo Cruz é um grande conhecedor de HQ, do próprio Warren Ellis, do Alan Moore, um grande pesquisador do gênero e que traz, né, essas influências, essas visões para a sua própria criação literária. Vale a pena conhecer ou resgatar a obra Restos de Sombra de Mark Valentine e John Howard. Vou ficando por aqui, um abraço a todos e até a próxima.